sabe o que acontece com o corpo nas últimas horas de vida? Sabe como identificar que uma pessoa está próxima da morte? No vídeo dessa semana, iremos abordar os sinais da fase agônica, também conhecida como a fase ativa de morte. A fase ativa de morte é compreendida pelas últimas horas ou dias do paciente antes da morte. É quando o paciente vai ficando mais lento, permanece mais tempo dormindo do que acordado, apresenta dificuldade para se comunicar, não consegue mais controlar a eliminação de xixi ou cocô e, às vezes, não reconhece mais os membros da própria família. É difícil conceituar com precisão o início da fase ativa de morte, principalmente quando o paciente já está debilitado e apresenta avanço significativo da doença incurável, mas pode-se identificar que nesse período alguns sinais e sintomas pioram e, por vezes, é mais difícil controlá-los, o que pode gerar sofrimento. É importante adequar os cuidados para proporcionar maior conforto ao paciente, como já vimos no vídeo sobre a transição do cuidado no final da vida. Além disso, os profissionais de saúde devem conhecer e respeitar os momentos finais da vida, que na maioria das vezes são carregados de tristeza, reflexões, ansiedade, medo e incertezas sobre o que vai acontecer antes e durante a morte, e inclusive depois dela. É um momento em que questões espirituais são intensificadas tanto para o paciente, com o desejo de paz e a crença que ele carrega para enfrentar o medo e a insegurança, quanto para os familiares, que rezam pela boa partida. Na fase ativa de morte, é comum alguns sinais, como falta de fome ou sede, dificuldade para engolir tanto sólidos quanto líquidos, pouca movimentação da pessoa no leito ou cama, o corpo se torna rígido, período de sonolência ou ausência, náuseas, dor, espasmos involuntários dos músculos, dificuldade para respirar, ou seja, a respiração se torna lenta e progressivamente espaçada. Acontece um acúmulo de secreção no pulmão, fazendo com que o paciente faça ruídos anormais ao respirar. Inchaço, que pode ser em todo o corpo ou só nas extremidades, como braços e pernas. Diminuição da quantidade de xixi. Alteração na cor da urina, ela se torna escura e a pessoa começa a apresentar perda de controle da eliminação, ou seja, o pouco de xixi que pode sair começa a escapar. Diminuição da pressão arterial, queda da mandíbula, conhecida como queixo. Nessa fase, a mandíbula não se mantém mais em linha reta, a boca tende a ficar aberta. Presença de suor em grande quantidade, aparecimento, em alguns casos, de falência da pele ou úlcera terminal de Kennedy. Esse tema abordaremos em um vídeo específico. A pessoa diz ver familiares ou conhecidos que já faleceram. A pessoa diz que vai morrer. Solicita visitas de pessoas específicas para acertar questões mal resolvidas. Lembramos que nem todas as pessoas apresentam esses sinais, no entanto, devemos estar atentos ao aparecimento ou piora deles. Em relação aos sinais da fase ativa de morte, algumas recomendações são: umedecer a boca com gaze embebido em água, além de ajudar a aliviar o ressecamento, pode proporcionar alívio da sede. Verificar se a roupa de cama e a roupa da pessoa estão úmidas ou molhadas devido ao suor excessivo, trocando quando isso ocorrer, a fim de que o paciente não fique em um ambiente molhado. Atentar para a troca de fralda, de modo a não deixar o paciente evacuado ou urinado, mesmo que em pouca quantidade. Ofertar compressa de algodão para o familiar secar o rosto da pessoa. Incentivar que os familiares conversem com a pessoa que está em processo de morrer, que manifestem seu carinho por palavras ou pelo toque. Não forçar o paciente a comer ou beber. Administrar medicações para ânsia de vômito e vômito conforme as prescrições do médico. Evitar movimentações desnecessárias e, quando movimentar a pessoa, utilizar um lençol. Evitar acordar o paciente caso ele esteja cochilando ou dormindo. Diminuir ou não verificar os sinais vitais seguidamente e não realizar procedimentos que possam causar dor. Atentar para a luminosidade do ambiente, procurando deixar a luz mais baixa. Deixar o paciente em uma posição mais sentada ou de lado, conforme ele tolerar, para melhorar a respiração. Administrar medicações para dor conforme as prescrições do médico e sempre verificar se o paciente está confortável. Atenção!
Os medicamentos conhecidos como opioides, como a morfina, são a principal linha de escolha dos profissionais para aliviar tanto a dor quanto a falta de ar. Como os médicos prescrevem a dose de acordo com as necessidades de cada paciente, essas medicações não causam dependência. Evitar ruídos, transferir o paciente para um quarto privativo, caso ele esteja internado no hospital e isso seja possível. Permitir que os familiares permaneçam junto ao paciente, caso ele esteja no hospital. Favorecer a realização do último desejo, seja um último reencontro, um último abraço ou beijo, um último capítulo da novela ou filme, ou mesmo uma última escuta de música. Administrar anticonvulsivantes, conforme o que o médico prescrever, caso o paciente tenha muitos espasmos, os movimentos involuntários. É importante não tentar segurar ou agarrar o paciente, pois isso pode representar risco para quem o faz. Esses são alguns exemplos dos principais sinais que se espera que ocorram com o corpo da pessoa em suas últimas horas de vida. É importante que a pessoa que vivencia o processo de morrer e a família saibam a gravidade e irreversibilidade do quadro, para que possam compreender esse momento. Caso não queiram saber sobre a situação, isso também deve ser respeitado. Apesar disso, é importante que os profissionais da saúde mantenham a comunicação com a pessoa e com a família, mantendo a sinceridade e evitando falsas esperanças. Ter comunicação clara e franca pode ajudar a aliviar a apreensão que é comum nesse momento. Quando todos estão cientes do que pode vir a acontecer, é possível tranquilizá-los sobre as incertezas, planejar os cuidados para que se tenha uma boa partida com menos sofrimento. Então, pessoal, por hoje era isso. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais e até a próxima semana.